Queridos, hoje a gente vai falar sobre polígonos, tá? Polígonos e triângulos. Bom, polígonos. Nos mapas a seguir vemos formato. Observe o formato dos quarteirões. Então, primeiro, a gente tem em formato de quadriláteros, e o segundo eu tenho vários formatos diferentes de polígonos, tá? Lembrando que polígono vocês já viram isso no sexto ano, então não é conteúdo novo. A gente vai apenas relembrar algumas coisas. Nos mapas, os quarteirões lembram figuras geométricas planas. No da esquerda, podemos observar figuras que se assemelham a quadrados, enquanto no da direita, figuras diferentes que possuem diferentes formatos. Aqui estão sendo apresentadas algumas desses formatos, tá? As figuras geométricas planas apresentadas acima são exemplos de polígonos. Lembrando, para ser figura geométrica plana, ela tem que estar exatamente grudado no plano que ele tiver, ou seja, eu não consigo ver figura geométrica plana, o que é? Eu não consigo ver os lados dela, tá? Então aqui os polígonos são figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então aqui pode ir lá e colocar IPC, importante pra caramba. Bom, observe exemplos de figuras geométricas planas, porém elas não são polígonos. Por que elas não são polígonos? Primeiro, para ser polígono tem que ter linha reta, linha fechada e não pode se cruzar, certo? Aí ele quebrou todas as regras. A primeira figura aqui, as linhas estão abertas, então já não é polígono por conta disso. A segunda tem uma curva, então ele também já não é polígono por conta disso. E a terceira, as linhas estão se cruzando, certo? Então, para ser polígono, linha fechada, linha reta e não pode se cruzar, ok? Os polígonos, eles vão ter alguns elementos, né? Igual a gente estudou lá na parte de ângulos, que os ângulos têm elementos, os polígonos também vão ter elementos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de polígono e alguns elementos dele, tá? Então aqui eu tenho os lados, vértices e ângulos internos. Lados: lado AB, lado BC, lado CD e lado DA. Eu tenho que completar os lados até eu dar uma volta completa. Então, o lado vai ser representado sempre por letra maiúscula e tem essa partezinha aqui, ó, que é esse tracinho aqui. Por quê? Porque eu estou falando de segmento de reta. Lembrando que segmento de reta, a gente tem uma reta, é um pedaço daquela reta que a gente tira, tá? Então, o que é segmento de reta? Ele vai ter começo e vai ter final. Então, o lado do polígono, ele começa no A e acaba no B. Ou ele começa no B e acaba no A. Tanto faz se eu escrever AB ou se eu for escrever BA. A forma de escrita, eu só mudei as letras de posição. Estão corretas as duas formas, tá? Porém, eu não posso esquecer que lados eu preciso representar com letras maiúsculas e com a barrinha em cima. Ah, não coloquei a barrinha. Está errado, tá? E eu preciso colocar todos os lados que o polígono possui. Vértices. O que são os vértices? É onde a gente tem o encontro de dois lados do polígono. Então, são só as letras A, B, C, D. Precisa botar na ordem? Não. Poderia botar D, A, C, B? Poderia. Também, vértice tem que ter letra maiúscula. Ângulos internos. O nome já está dizendo, se é ângulo interno, está do lado de dentro, tá? Então, aqui, ó, esse ângulo aqui está em que vértice? A, então significa que ele é o ângulo A. Ângulo pode ser representado assim ou com letra minúscula, tá? Então, aí eu tenho ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, certo? Então, quantos vértices eu tiver, eu vou ter a mesma quantidade de ângulos internos e de lados. Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade. Então, se um polígono tem 3 lados, ele vai ter 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos. Se ele tiver 5 lados, ele vai ter 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Sempre é a mesma quantidade, tá?
Então, aqui ele me apresentou alguns polígonos, né? Então, aí eu tenho triângulo, quadrilátero, pentágono. Pentágono são 5 lados, hexágono são 6, heptágono 7, octógono 8, eneágono 9 e decágono 10. Bom, polígonos convexos e polígonos não convexos. De acordo com as suas características, podemos classificar um polígono em convexo ou não convexo. Bom, qual a diferença de uma coisa para outra? Primeiro, normalmente o polígono não convexo, ele sempre vai ter um bico, tá? Normalmente ele vai ter um biquinho aqui para poder a gente identificar com mais facilidade, mas que também não é regra. Bom, um polígono convexo, quando a reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos. Vamos lá. Então, vai ter o polígono lá, ele vai pedir para você identificar se ele é convexo ou não convexo. Então, você vai pegar a reta e vai fazer uma linha. Cortou o polígono em 2 pontos, ele é convexo. Cortou o polígono, como aqui, né? Ele fez. Cortou o polígono em 3 pontos, em 2 ou mais, né? 2, 3, 4, não é convexo. Resumindo, fez a reta está dentro do polígono, convexo. Fez a reta está fora do polígono, um pedacinho que seja, não convexo. Em um polígono convexo, podemos destacar seus ângulos externos. Ângulo externo do lado de fora, tá? Formados pelos prolongamentos de seus lados. Destacamos também suas diagonais, que são segmentos de reta que ligam 2 vértices não consecutivos desse polígono. Bom, ângulo externo. Por que aqui a gente vai destacar formando o prolongamento de seus lados? Porque isso aqui é uma reta, né? Então, se a reta continua por todos os lados, a gente forma um ângulo externo aqui, ó, tá? Então, em cada ladinho desse eu tenho um ângulo externo. Quando ele falar em diagonal, diagonal é o que está dentro do polígono. Ou seja, é o que eu consigo ligar dentro do polígono, mas a gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente. Polígonos regulares. Entre os polígonos convexos, os que têm todos os lados, todos os ângulos internos congruentes, lembrando, congruentes, iguais. Ou seja, com a mesma medida, são chamadas de polígonos regulares. Então, aqui a gente tem 4 tipos de polígonos. Eu tenho triângulo, quadrilátero, hexágono e eneágono. Se ele tiver ângulos iguais e lados iguais, ele é um polígono regular. Tem lados iguais e ângulos diferentes, não é regular, tá? Basicamente isso. Bom, exercícios. Número 1. Classifique cada figura geométrica em polígono ou não polígono, para que aquelas classificadas como não polígono justifiquem sua resposta. Lembrando que, para ser polígono, tem que ter linhas retas, fechadas e não pode se cruzar. Então, vocês vão identificar aí quais dessas estão dentro da regra para ser polígono e quais dessas não estão. Na letra A, ele não é polígono, tá? Tem que justificar o porquê. Não polígono. Pois as linhas estão abertas. Então, assim, a justificativa não é tão difícil, tá? Letra C, é polígono? Não. Por quê? Porque tem linhas curvas. Pronto, tá? Só isso. Número 2, classifique os polígonos de acordo com a quantidade de lados. Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. E assim sucessivamente. Número 3. No polígono ao lado, identifique os vértices. Lembrando que vértice é só a gente pegar as letrinhas que estão do lado de fora e colocar lá sempre com letra maiúscula, tá? Então, aqui eu tenho o vértice P, tenho o vértice L e assim sucessivamente. Lados. Eu vou começar no P, PO aqui. Eu tenho que dar a volta completa. Então, eu vou botar PO
barrinha em cima, letra maiúscula. ON, barrinha em cima, letra maiúscula, até você chegar no final, tá? Até você dar uma volta completa. Ângulos internos porque estão do lado de dentro. Então, tem o ângulo O, tem o ângulo N. Todos eles têm que ter o chapeuzinho do vovô. Representação de ângulo sempre tem o chapeuzinho do vovô, não esqueça. Diagonais. O que eu queria falar sobre elas? Percebam que dentro desse pentágono eu tenho uma estrela. Essa estrela, a gente pode dizer que essas linhas são as diagonais. O que são as diagonais em si? Diagonal é quando a gente consegue ligar um vértice ao outro. Normalmente a gente vai ligar sempre os que estão de frente para ele. O O dá para ligar no M, o O dá para ligar no L. Opa, ficou torto. Enfim, dá para ligar aqui no L, tá? Por que o O não vou ligar no N? Porque eles já estão do mesmo lado. Por que o O não vou ligar no P? Porque eles também estão do mesmo lado. Certo? Então, aqui do O, do vértice O, quantas diagonais eu fiz? 2. O vértice P. Então, eu tenho essa diagonal e essa diagonal, tá? Então, a partir de todos os vértices, a gente vai ter diagonais. O que são diagonais? São as linhas que ligam os vértices, que quando a gente está um de frente para o outro, ok? Então, o que você vai botar lá? Quais são as diagonais? OM, OL, ou seja, quais são as opções que a gente tem que um ligou com o outro? PN, PM, ainda tem mais para escrever, tá? Tem que botar todas as opções aí. Número 4. Determine as medidas dos lados de cada um dos polígonos regulares a seguir, dado o seu perímetro. Se é um quadrado, todos os lados são iguais, perímetro 14, então a gente vai dividir 14 por 4. Se é um triângulo, todos os lados aqui também são iguais, eu vou dividir 9 por 3. Aqui eu tenho perímetro 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Então, eu vou dividir 12 por 6, para eu descobrir o valor de cada lado. E a 5 é questão de lógica. Vamos botar o tic-tac para funcionar. Número 6. Classifique cada polígono a seguir em convexo ou não convexo. O que eu vou fazer? Vou lá e, pum, fiz a reta. 2 pontos, convexo. Fiz a reta. 1, 2, 3, 4 pontos, não convexo. Só isso. Nada mais do que isso. 7. Com o instrumento de medida como régua, transferidor, respondo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma reguinha, vocês precisam pegar uma reguinha aí e medir os lados dos polígonos, tá? Então, responder. Quais polígonos têm todos os lados com medidas iguais? Só bota lá, 1, 2 ou 3. Qual dos polígonos é regular? Lembrando que para ser regular, ele precisa ter lados iguais e ângulos iguais. Ó, o primeiro, ele tem todos os ângulos retos, né? Porém, ele não tem todos os lados iguais, então ele não pode ser regular, tá? Letra C, os polígonos 1 e 3 são regulares? 1 já falei que não é. O 3 vocês têm que avaliar. Também não vai ser regular. Porque aqui ele tem uma abertura de um ângulo. Aqui ele tem outra abertura. São diferentes, tá? Então, por que ele não é regular? Apesar dele ter os ângulos iguais, os lados são diferentes. Ou ele tem os lados diferentes e os ângulos iguais, tá? É isso. Essa 8 não precisa fazer.